Muito boa noite, pessoal de casa. Estamos começando aqui mais um podcast, tá? Hoje a gente está com um tema aqui excelente, prevenção. Nosso convidado, vocês já sabem quem é, vocês viram na fotinha aí, tá? Mas eu vou apresentar ele aqui para vocês, Dr. Mário Santana. Ele é especialista em implante, especialista em prótese, mas toda a sua carreira aí foi voltada na prevenção, que é um tema, para mim, excepcional, tá? É algo que na odontologia a gente não pode deixar de lado, né? E seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra ter você aqui com a gente. E vai ser um bate-papo hoje legal, porque digamos que tem duas gerações aqui, né? Você tá com quanto tempo de formado? Com 20 anos. 20 anos de formado, eu tenho 7 anos. Então, são duas gerações diferentes e eu tenho certeza que vai fluir algo muito bom aqui. Mas antes, já curte aí esse vídeo, compartilha, manda para outros dentistas, para acadêmicos, para técnicos, porque, mais uma vez eu ressalto, tudo isso aqui, pessoal, é para agregar valor para a nossa profissão, é para deixar algo a mais, tá bem? Eu não faço isso aqui com o intuito de me promover, pelo contrário, mas para promover a nossa profissão, que é a melhor profissão do mundo. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo. E conta pra gente, Marinho, se apresente aí, fala um pouco da sua história. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui falando com você. E eu estava falando há pouco com o Charles, meus parabéns, agora ao vivo, né? Pela sua iniciativa. Eu acho que se todo mundo pensasse dessa forma, fazer um pouquinho pela odontologia, independente se é na sua cidade, no seu estado ou a nível nacional, eu acho que você tem que agregar o que você pode agregar. Eu acho que você pode ajudar o próximo. Isso aí é muito belo e parabéns pela essa iniciativa. Eu sei que você não precisava estar aqui esse horário, né? Esse horário da noite, mas você faz realmente por amor à profissão. E eu concordo plenamente com você. Eu já começo dessa forma. Nossa profissão é incrível. É a melhor profissão do mundo. Infelizmente, alguns dentistas não pensam assim. Infelizmente, não conseguem enxergar ainda, não passaram por isso, não sentiram. E é literalmente sentimento. É aquele realmente que chega e realmente dá aquela paz no seu coração e ao mesmo tempo um fogo de querer fazer mais. Isso é paixão. Isso então é amor pela profissão. Isso eu tenho demais. Eu sinceramente trabalho todos os dias e sou bunda no mocho, dentista bunda no mocho há mais de 20 anos e parece que eu formei ontem. Assim, a vontade de querer fazer, a vontade de querer fazer acontecer e principalmente compartilhar toda aquela experiência que nós adquirimos durante toda a minha carreira. Por isso que eu estou aqui, então por isso que eu te agradeci. É muito maior do que qualquer outra coisa. Realmente é por amor que a gente compartilha, que a gente divide, porque eu acho que todo mundo tem e pode ter o seu espaço e pode ter sucesso assim como nós temos. Isso é muito... É gratificante porque quando você fala aí de bunda no mocho, eu às vezes eu tô ali trabalhando e eu perco também a noção de tempo de tudo e eu fico viajando, pode passar às vezes hora de almoço, eu me perco ali porque, de fato, e o engraçado é que eu nunca imaginei na minha vida em fazer odontologia. Olha. Foi uma sugestão da minha mãe e eu acatei e logo no começo, aquela preocupação deles, né? E aí, tá gostando? Aquela lista de material para comprar, né? É isso que você quer? E eu me apaixonei pelo curso e cada dia eu me apaixono mais e me sinto mais realizado. Porque eu venho, sabe, me encontrando cada vez mais dentro da profissão e isso é maravilhoso. Eu comecei, uma das coisas que abriu as portas para mim na profissão foi a cirurgia. Então eu comecei extraindo siso adoidado, aquela loucura. Já cheguei a ponto de cronometrar e... era aquela competição, né? E agora, quantos minutos você vai extrair? Mas o meu recorde, um orgulhozinho pessoal, né? O meu recorde aí foi 6 minutos, 4 sisos inclusos. Legal. E aí eu falei, cara, mas eu quero mais, eu gosto da parte estética, sabe? Então eu quero complementar isso junto com a cirurgia. E aí foi entrando para reabilitação, a porcelana, a resina, e eu tenho me aventurado, sabe, nessa especialidade que engloba várias especialidades, que é hoje, de fato, onde eu me sinto realizado, sabe, na profissão. Então, eu gosto demais. E
Vamos então aí pro tema, Vamos né? lá, vamos lá. A prevenção. Fala para mim, Maria, como que você trilhou o seu caminho aí pautado na prevenção, mesmo sendo especialista em prótese e implante? Pois é. Isso é engraçado para alguns profissionais. Eles falam, poxa, mas para falar de prevenção, e logo quando eu comecei a falar mesmo abertamente sobre prevenção, alguns amigos mais próximos falaram, cara, você podia falar de implante, né, que engaja mais, podia falar de prótese estética, né, que também que engaja mais, mas não. A prevenção me acompanhou desde o começo da minha carreira e eu resolvi realmente compartilhar muito sobre a prevenção. E eu, como você, eu também comecei na cirurgia. Eu também passei essa fase que você passou. Que legal. Querer fazer rápido, sabe? É tudo fases, são fases. Uhum. E valeu demais a fase da cirurgia. E a prevenção começou na cirurgia. A prevenção começou na cirurgia porque eu tive um professor em Ribeirão Preto, quando me formei, que me falava que o pré-operatório era muito importante. O pré-operatório, a adequação ao meio era muito importante para o sucesso de uma cirurgia. Isso eu gravei demais. E eu sou descendente de japonês, muito sistemático, e oriental sabe como que é, né? Oriental é uma linha reta e ele não sai. Ele falou, tem que fazer assim, ele faz assim. E eu sou dessa forma, desde criança sou dessa forma, e isso eu fiz. E realmente eu tinha muito sucesso nas cirurgias, era muito legal, sabe? Assim, em relação a não só a parte de cirurgias básicas, como sisos, né? Mas também na área da implantodontia, sou implantodontista, e enxertos, enfim, tudo era muito legal porque transcorria numa paz que aquela prevenção anteriormente, o pré-operatório, deixava a boca do paciente pronta para realmente ter um êxito maior na cirurgia. E de lá para cá nunca larguei, então eu transportei essa prevenção para as outras especialidades. E eu sempre quis ser reabilitador, eu sempre quis fazer outras especialidades. Eu queria fazer prótese, eu queria fazer implante, aquela vontade de querer fazer. E depois da implantodontia eu fiz prótese. E na prótese eu levei esse ensinamento para a prótese. E eu vi que realmente dava certo em todas as especialidades. E na minha época, nós estávamos falando de épocas ali, né? Na minha época não as pessoas tinham um pouco de vergonha de falar de prevenção. Era muito pequeno na cabeça dos profissionais dessa época. Então, era muito orgulho assim falar que quem fazia sua prevenção era a secretária ou era um recém-formado. E então, assim, desvalorizava a limpeza, né? A prevenção. E no fundo, meu coração apertava, porque eu achava muito importante. Desde aquela época, cara, isso aí é a cereja do bolo, isso aí é ouro. Eles não têm noção do que eles estão falando, não só para o êxito técnico, como também para relacionamento com o paciente. Para retrabalhos, para retornos dos pacientes, para fluxo de consultório, tudo era bom na prevenção. E eu enxergava dessa forma. E de repente, um certo dia eu fui assistir um curso, fui assistir uma palestra do Baratieri, Narciso Baratieri, e eu fui para ver estética. E nesse curso, cara, foi aqui em Cuiabá, inclusive, já faz mais de 15 anos, mais ou menos, foi no shopping. Foi aqui nesse shopping, aqui no cinema. E aí, cara, ele falou de prevenção. E ele falou que a área que ele mais gostava e era a área mais lucrativa da odontologia. E eu passava por isso naquele momento. Para mim foi assim, foi muito importante essa fala dele, ele firmou isso e continuou durante a palestra falando sobre isso aí e me deu muita força para então continuar, não só continuar fazendo aquilo que eu já estava fazendo, como também falar para os colegas sobre isso aí. Então a prevenção vem muito antes desse momento que está acontecendo, o boom da prevenção, justamente pela minha experiência. E na prática clínica, isso foi muito importante para todas as especialidades, inclusive para a gente ter um fluxo dentro da clínica. Então o paciente, ele sempre está comigo. Então por isso que o relacionamento com meus pacientes é muito aquecido, porque quem faz isso são os retornos periódicos com a prevenção. Então, assim, quando um paciente meu pensar em dentista, com certeza ele vai pensar no meu nome. Então, sempre eu pensei dessa forma. Falei, cara, esse é um nicho que eu não posso largar. Isso eu nunca larguei, porque pelas oportunidades que a prevenção traz pra gente. Sempre tem um trabalho a mais para fazer, sempre tem algum colega, uma indicação que eles podem fazer pra gente, né? É um risco baixíssimo ou praticamente zero, você entendeu? Não existe retrabalho. Eu nunca vi retrabalho em profilaxia. E você sabe que retrabalho na reabilitação é uma das coisas mais caras do consultório. O seu tempo clínico é uma das coisas mais caras, se não é a mais cara dentro do seu consultório, dentro do seu negócio. Entendeu? E prevenção não tem isso. Então, a prevenção, até para preparação para um profissional que você possa ensinar, é baixo o custo. Equipamentos é baixo o custo. Materiais básicos são todos baixo custo.
Enfim, só tem vantagens. Eu não vejo vantagem. Eu digo assim, ó, que é a área que mais promove e mantém saúde dentro da odontologia. Eu julgo a área mais importante da odontologia. Eu podia muito bem aqui estar falando de implantodontista, eu poderia ter me convidado para falar de implante ou de prótese, né? Podíamos falar de lente de contato, né? Que até hoje está na moda, todo mundo falando bastante, engaja muito mais, mas não. Porque eu te dei parabéns também, porque você que escolheu o tema, e você falou prevenção. Isso tem muito valor, principalmente para um jovem como você. Já enxerga totalmente diferente. Mesmo não tendo tanta vivência como nós temos, mas você já enxerga o poder da prevenção dentro da odontologia. E era essa mensagem que eu queria passar para os seus ouvintes, né? Que a prevenção é um ótimo negócio. Se eles conseguissem entender essa mensagem que eu tenho que passar para eles, já valeria toda a nossa conversa aqui hoje. Realmente, para entender, às vezes não é fácil, por quê? Porque a mídia, a rede social encantam muito os jovens. Né? E infelizmente os jovens eles ficam emocionados e vai pela emoção. Ele vai para a ROF, ele vai para a lente de contato, que é o que mais está falando, o que mais dá engajamento, o que mais dá like. Mas no dia a dia clínico, muitas vezes isso não é verdade. De repente, se você não souber trabalhar, se você não tem uma experiência, às vezes tem muitos dentistas pagando para trabalhar fazendo reabilitação. É um risco muito alto a reabilitação. E eu sou reabilitador, eu já passei por essa curva de aprendizado. Então a gente apanha bastante para chegar onde nós chegamos. E por isso que eu estou dando essa dica para os recém-formados. Existe um mar azul para eles navegarem. E eu estou percebendo que muita gente está indo para o mar vermelho. Tem um mar azul, campo aberto, sem risco, sem concorrência, tudo de benefício que você pode pensar, a prevenção pode trazer para você, mas tem muita gente querendo ir para o outro lado, querendo ir para o mar vermelho. Lutar contra a maré. O povo já quer sair expert em lentes de resina, né? Exatamente. Porque é a moda. Entendeu? Então, por a emoção, todos ficam muito emocionados. Então, vai pela moda. Isso que acontece, infelizmente. Esse eu posso dizer que é um mal da minha geração, né? A gente vive nesse boom de rede social. E, infelizmente, você acaba caindo naquela comparação. Eu digo por mim mesmo. Quando eu estava mal emocionalmente, às vezes eu olhava um outro Instagram, eu comparava, eu falava, cara, mas poxa, por que parece que fulano tá assim e eu não tô? Aí minha esposa me ajudava muito nisso. Ela falava assim, peraí, onde você quer chegar? Qual que é o caminho que você tá trilhando? Né? E aí eu voltava pro centro de novo e falava, peraí, o meu objetivo é esse. O que eu quero fazer isso, o que eu quero contribuir dentro da odontologia é isso. Então eu preciso parar com esse senso de comparação. Porque essa vida de Instagram, gente, ninguém posta quando tá ruim, né? Ninguém posta quando tá na baixa. Então é um storytelling, é uma história que você está contando ali no Instagram. Hoje é um portfólio, obviamente, muitas pessoas usam para captação de clientes e esse é o mundo digital, só que nem tudo que a gente vê ali é verdade. Vou comentar uma coisa com você aqui, eu acho que é uma das melhores dicas que eu posso dar para quem está nos assistindo e para todos que estão começando carreira. Parem de pensar apenas como dentista. Se você começar a pensar fora da caixa, porque dentista tem uma mania de pensar como um dentista, já entendeu? Ele tem uma formação, infelizmente, nossa academia faz nós pensarmos apenas em técnica, então ele vira um expert em técnica, puramente técnica, achando que com a técnica ele vai bater o sucesso daquele sonho que ele teve lá atrás. E não é uma verdade. Quando você para de pensar como um dentista e você começa a pensar fora da caixa, começa a pensar como um empresário, tem uma outra visão holística do seu negócio, a coisa começa a mudar. E você falando do Instagram, me lembrei disso, porque realmente isso aí mexe muito com as pessoas, principalmente com os mais jovens. A sensação que eles têm é que parece que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E parece que eles nunca têm problema, né? Isso aí é tudo fake. Não, porque isso não é vida real. A vida real ali, nós como dentistas, a gente sabe que a gente realmente tem que sentar no mocho, tem que suar a camisa e vai ter problemas, vai ter imprevistos. Nós temos que estudar bastante, temos que nos preparar. Quanto mais preparado você tiver, melhor vai ser a sua profissão. E eu ouvi uma frase esses dias e o cara falava assim, pô, mas por que a grama do vizinho é mais verde? Porque você tá olhando para ela. Exatamente. Para de olhar para a grama do vizinho e olha para a sua. Exatamente. Que a sua vai ser verde. Isso mesmo.
E assim, a nossa trajetória, na verdade, eu acho que são os insucessos que vão fazendo a nossa caminhada, né? Eu acredito. Porque, poxa, são nas falhas que a gente aprende e, poxa, eu errei aqui, eu preciso consertar esse ponto. Por que eu tô falhando tecnicamente? Eu preciso procurar um curso para melhorar. E são essas coisas que vão nos trazendo maturidade ao longo do tempo, né? Eu acredito que eu ainda tenho muito para amadurecer, mas eu não tenho mais hoje a mesma cabeça de quando eu tinha 2 anos de formado. Eu tive muitos insucessos. Hoje, por exemplo, eu faço resina. Só que quando eu comecei, eu falhei como talvez muitos que estão começando hoje estão falhando. E o conselho que às vezes eu dou para essa galera que está saindo agora da faculdade, eu falo, calma, espera um pouco. Todo mundo muito ansioso, né? Todo mundo muito afobado, querendo fazer. Tá todo mundo apressando tudo e, poxa, vai fazer um pouco em manequim antes de ir para um paciente. Faz odontologia básica. Vai fazer limpeza. O feijão com arroz. Vai fazer restaurações básicas. Vai fazer o feijão com arroz. Cara, o básico bem feito funciona. Se os profissionais entendessem isso, que o básico bem feito funciona, é que realmente vai acontecer a recorrência no consultório dele, eles mudariam a mentalidade. E falando em mentalidade, nós estávamos falando há pouco sobre isso. Nós temos um curso, né, que é o Renovar, e a gente começa o curso falando sobre isso. Nosso curso é prevenção e profilaxia de alta performance, né, inovadora, mas eu começo falando sobre mentalidade. Como eu estava dizendo para você, tudo começa aqui dentro, para depois se transformar em realidade. Então, se o profissional se preparar a parte mental, e para isso ele tem que se conhecer, quem é ele? Às vezes ele nunca fez essa pergunta para ele, quem sou eu? Ele não sabe responder quem é ele. Entendeu? Onde eu tô? Ele não sabe onde ele tá. Tá totalmente perdido. Você vê que o cara tá totalmente desregulado, tá fora do centro. Então, primeiro ele tem que se entender, mudar a mentalidade, para se conhecer, para ver realmente até o que ele quer. O que ele quer? Ele não sabe o caminho que ele quer. Por exemplo, se eu pergunto, você quer ir para a carreira de clínico, mas que público que você quer atingir? Não sabe qual público? Não, qualquer um. Eu quero minha agenda cheia. Você vê que não tem foco? Não tem nenhum propósito. Você tem que ter um foco. Qual é o público que você quer atender? Dependendo do público, é uma estratégia que você vai seguir. Você entende? Então, tudo isso, cara, o autoconhecimento é muito importante. A mentalidade, a mudança de mentalidade, ela é necessária. Um dos maiores problemas que eu vejo nos profissionais hoje é mentalidade medíocre. Isso atrapalha bastante. Com certeza você e todos nós, que já temos tempo de carreira, já viu aquele colega que fez 2, 3 especializações, vários cursos de imersão. O cara vai ver uma imersão de laminado e já fez 5 imersões. E de repente não prosperou. Aí você fala, peraí, será que é a parte técnica dele que realmente não consegue ir para frente? Você vai perceber que não é a parte técnica. O cara se apura muito na parte técnica, porque a nossa formação é técnica, nós somos operatória pura. Nossa formação é assim. Nossa faculdade nos forma dessa forma, né? Puramente técnica. E a gente entende que se você for bom tecnicamente, eu vou obter o sucesso e vou alcançar aquele meu propósito. E não é verdade. Por isso que há muitas frustrações. Os profissionais são muito frustrados. E culpa quem? A odontologia. Sempre o culpado é a odontologia. E eu sou totalmente contra. Eu falo que a odontologia é incrível. A odontologia em si é sensacional. Realmente, o que você falou é a melhor profissão do mundo. Agora, como você está fazendo ela? Isso é muito importante. Como você vai fazer a sua profissão? De que maneira que você vai tratar ela? Então você tem que ter um norte, você tem que ter um propósito, você tem que ter um caminho, você tem que ter um objetivo. Então para isso, você traçar conforme tem que ser traçado, conforme o figurino. E você vai ver que parte técnica é uma parte da sua operação. Você entende? É uma parte do seu negócio, é a parte técnica. Envolve muitos fatores para você realmente conseguir emplacar e ter uma carreira de sucesso. Uma das coisas que eu acho que o dentista ele mais falha, por exemplo, tem clara mentalidade. E aí, por exemplo, sai da faculdade. Vou abrir meu consultório. Mas e aí, quanto que eu coloco de preço nos procedimentos? Aí pergunta pro colega, quanto você tá cobrando aí? Não sabe fazer a precificação. Não sabe quanto que custa a sua hora. E aí, um dos procedimentos, por consequência disso, que o dentista às vezes ele mais toma prejuízo é, por exemplo, a prótese total. Quantas consultas ele demora para poder fazer
a prótese total. E aí, só que, em consequência disso, outros procedimentos abatem aquele valor e ele acha que ele está ganhando em todos. Então, não é só ser dentista, a gente tem que estudar precificação, tem que estudar marketing, vendas, relacionamento com o cliente, Mas né? sabe que não é culpa do profissional, Charles? Eu não culpo o recém-formado. É culpa da base. É culpa do nosso ensino, cara. A faculdade, a academia não prepara o aluno para sair pronto para a guerra, né? Para o mercado de trabalho. Ele tem que procurar fora. Então ele vai fazer um curso de vendas, vai fazer um curso de gestão, vai fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Enfim, ele vai fazer uma série de cursos onde ele vai se preparar para então sim encarar o mercado e de repente minimizar os danos, os erros, né? E eu digo, complemento a parte técnica também. A gente não faz laminados dentro de uma faculdade, a gente não faz grandes reabilitações dentro de uma faculdade, a gente faz coisa muito pequena. Então eles apenas nos informam. A formação acontece depois que você sai da faculdade. E o dentista, o recém-formado, tem que enxergar dessa forma. Porque eu percebo que muitos deles querem realmente sair da faculdade e já fazer aquilo que o Charles faz. Mas espera aí, o Charles tem uma história já. O Charles já tem 7 anos de formado, você quer sair da faculdade hoje e já quer fazer a mesma coisa? Eu não concordo. Eu acho que ele tem que primeiro fazer a parte básica, muito bem feita. Ganhar experiência, ganhar mão. Nessa parte básica, onde ele trabalha com a parte de restauradora básica e prevenção básica, você começa a ganhar experiência também em outros lados, como venda, organização, gestão, relacionamento, liderança. Entende? Muda a mentalidade do cara. Ele passa a ser de um menino, ele passa a virar homem. Você entendeu? Então essa mudança ele consegue fazer nessa preparação com ele mesmo. Então ele não precisa sair fazendo reabilitação. Porque aí, quando começa a fazer reabilitação de cara, ele começa a ter grandes problemas, que é natural, vai ter grandes problemas. E aí você se frustra. Aí, de repente, ele fica realmente chocado, realmente tem um impacto muito negativo da profissão. Ele acha que a profissão é aquilo. Mas não é, porque ele não estava preparado. É por esse motivo. Então, ele tem que se preparar. Porque a pressão vai existir. A pressão, Charles, vai existir em todo o negócio. Toda operação que você vai ter, vai existir a pressão. Mas sabe qual que é o melhor remédio para a pressão? A preparação. Não importa onde você estiver, vai acontecer pressão. Eu tenho até um exemplo esses dias atrás, no Renovar 3. Eu fui dar um curso em Londrina, junto com o André Kimura. E lá, 50% dos nossos inscritos eram professores. 30% de 50% eram professores renomados. Ana Cecília Aranha, Vitor Clavijo, Paulo Vinícius Soares, Tabuzzi, eram todos alunos. Você imagina nem mestrado eu tenho. Eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, muito menos doutorado. Eu sou um clínico, eu tenho uma vivência clínica. Então, o que eu tive que pensar? Poxa, eu tenho que usufruir daquilo que eu tenho experiência. Mas ao mesmo tempo, acontece a pressão, e eu tive pressão. Só que ao mesmo tempo eu falo o seguinte, uma vez eu vi isso na entrada do US Open. Existe uma placa lá, escrita assim, Pressure is a privilege. Pressão é um privilégio. Quantos não queriam estar no meu lugar, naquele palco, falando para aquele público? Olha o nível do público. É um nível altíssimo. São minhas referências, são as minhas referências, estavam lá como alunos. Então o que eu quero dizer com isso? Uma dica que eu vou dar. Se prepare. Eu me preparei muito para estar ali. Foram mais de 20 anos. Então, eu fiquei muito tranquilo, apesar da pressão, muito tranquilo, porque eu sabia por que eu estava ali. Eu tinha mérito de estar ali. Não me colocaram ali. Você entende? Então foi uma felicidade. Uma felicidade estar naquele momento. Então o profissional, ele tem que ficar feliz quando ele tiver uma pressão. Porque pressão, qualquer tipo de pressão, se você estiver sentindo uma pressão, que é um privilégio, quantos não queriam estar no seu lugar aqui? Não é verdade? Mas você se preparou. Então o melhor remédio para pressão é a preparação. Por isso que eu bato muito nessa tecla com os recém-formados. Se preparem, estudem. Estudem muito. Quanto mais você estudar, mais vai dar vontade de estudar, mais vai dar vontade de você abraçar a sua profissão e mais prazer você vai ter. Você vai ficar muito mais feliz. E é isso que você precisa, ter satisfação e ser feliz. Entende? Não importa a especialidade que você faz. E tem como você ser feliz com qualquer área. Não precisa ser ROF, não precisa ser lente de contato, prótese, né? Estética, resinas, que está em alta agora. Não precisa. Se quiser ir, se prepare e vá. Vá com muito afinco. Estude, se prepare bastante, vai dar certo. Questão de tempo, tem que ter paciência também. Tem que ter paciência, é verdade. E
Existe uma possibilidade de ter um Renovar aqui em Cuiabá? Pois é, essa pergunta me falam Essa eu já estava querendo saber. Bastante, cara, me fazem bastante. Infelizmente, no momento não vai ter. Até no Renovar ia acontecer agora, em novembro. Até de primeira mão, vou te contar um segredinho que já vou em off, né? Em off aberto. Mas o PV tá com a gente agora. Maravilha. O PV tá com a gente. Era só eu e o Kimura, né? E o PV também entrou no grupo. E para bater 3 agendas, principalmente as duas, né? Do PV quanto a do Kimura, é bem complicado. E não deu certo para novembro, ia ser em novembro. Então jogamos para começo de 2025. E por que não em Cuiabá? Porque nós conversando e nós escolhemos Londrina como a sede. Por enquanto assim, por causa do modelo do curso. O modelo da preparação é um curso diferenciado, é um curso que vai muito além de odontologia. É um curso que prepara realmente o profissional para ser profissional. Por falar em profissional, é muito forte falar profissional, não é amador, né? Falar profissional, ele tem que ser completo. O curso ele fala desde mentalidade, desenvolvimento pessoal, vendas, técnicas, aparelhos, oral care, ele fala sobre tudo. 2 dias estava pouco por esse curso e agora vai ser 3 dias. Então, por enquanto, a sede é Londrina, Paraná. Mas quem sabe no futuro, né? Eu já tentei puxar para cá, já coloquei Cuiabá na pauta, mas escolhemos Londrina e tem nexo porque nós escolhemos Londrina. Por enquanto vai ser Londrina. Ano passado nós fizemos em São Paulo. Mas é complicada a logística para esse modelo desse curso. Não é um curso, não é uma imersão qualquer. Por esse motivo, nós precisamos de uma equipe muito forte por trás que tem hoje, e Londrina oferece isso pra gente, por isso que é em Londrina. Toda uma estrutura, né? E obviamente é por isso que o dentista ele tem que... Seria muito mais cômodo, né, a gente ter um curso desse padrão aqui em Cuiabá. Mas a gente fechando a agenda, se propondo a estar lá, esse é o objetivo, né? Primeiro de tudo, porque é uma das coisas que eu lembro... Quando fala essas coisas, me lembra o Silveira, né? Uhum. Silveira, ele é grilado com o dentista. Ao mesmo tempo que ele ama, ele é grilado com o dentista. Porque ele fala que tem gente que escreve para ele já há 5 anos falando, vou fazer sua mentoria. Mas nunca faz. Porque o cara nunca decidiu de fato fazer. Então, é uma decisão e... o cara ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? São prioridades, ele tem que priorizar algumas coisas em busca de conhecimento, em busca de, atender melhor o seu paciente, porque o conhecimento liberta, né? E isso, sabe, que fortalece o mindset. Isso fortalece o profissional. Mal sabe ele que encoraja muito mais ele, inclusive, para a profissão. Na minha época, Charles, não tinha curso em Cuiabá. Muito menos online, nem falava assim online, que é isso, não sabia nem o que era online, entendeu? Na minha época tinha que sair mesmo, então eu saí muito, tanto que eu formei em Ribeirão Preto, minha formação foi em Ribeirão Preto, e a primeira pós-graduação foi em Araraquara, era o Unesp com a PCD, eu fiz 2 anos lá, eu viajava, e por isso eu tenho tanto engajamento com esses cursos de Araraquara, Ribeirão Preto, eu transito muito bem por lá, porque eu convivi muito tempo lá naquela região. E eu viajei demais para outros cursos, demais mesmo, porque não tinha em Cuiabá. Tanto que há pouco nós trouxemos alguns cursos para Cuiabá, que chamava Hora do Show, né? E cursos diferentes, professores que talvez nem viriam para Cuiabá, realmente são professores apaixonados também como nós e querendo ajudar a região. Eu explicava a situação dos cuiabanos, enfim, dos mato-grossenses, e eles toparam os desafios. Fizemos algumas edições, foi muito legal. Quem passou por esses cursos sabe o que eu estou falando, foi muito proveitoso. Mas eu quero dizer que o profissional ele tem que realmente sair da zona de conforto. Ele tem que procurar. É um desafio. Eu sei que sair de Cuiabá tem o aéreo, tem hotel, tem tudo, tem um custo por trás disso aí, tem a ausência do seu consultório, isso é bastante ruim, da família, mas isso aí faz parte do processo de desenvolvimento pessoal. Isso aí com certeza vai tornar esse profissional muito mais forte, muito mais corajoso, e eu acho que a coragem e de ser destemido, né, e entusiasmado por buscar esses cursos, faz sim um profissional diferente também. Maravilha. Vamos lá. Sobre
A gente hoje vive nesse boom. Eu não vou colocar a Hoff nesse boom porque... sei, às vezes eu acho que até a Hoff deveria ser algo um pouco fora da odontologia, porque não tem nada a ver com intra ali, oral, enfim. É um pensamento que eu tenho, mas em relação a essa parte de prevenção, o quanto hoje a gente consegue, você acha, aí, de longevidade nos tratamentos reabilitadores, estéticos, somente com a prevenção? Porque hoje a gente está vendo esse boom de estética, de laminados, de resinas, só que muitos pacientes fazem e some, né? E eu acredito que isso é uma falha do dentista, né? Porque não é só fazer um tratamento estético. Como que... Até porque tem que ser uma prova social, né? Poxa, eu realizei um tratamento e quanto tempo vai durar? O sucesso, na minha opinião, o sucesso não é aquele do Instagram, do antes e depois. O de imediato, ainda mais fotografia, que hoje nós podemos trabalhar muito com fotografia, você sabe disso, eu não julgo o cara ter sucesso com o antes e depois, apenas. Eu julgo sucesso quando realmente o trabalho está em função a longo prazo. Quando falamos em prevenção, muitos profissionais confundem prevenção com exclusivamente profilaxia. Quando falamos em prevenção, é o mundo, é o universo. Tem na minha aula sobre isso aí. Literalmente eu coloco um vídeo de universo. Porque é o universo. Nós podemos falar de CEPB, nós podemos falar de odontologia do esporte, nós podemos falar de sono, nós podemos falar de saliva, nós podemos falar de profilaxia, doenças bacterianas, não bacterianas, enfim. É um mundo que está dentro da prevenção. E eu gosto muito desse assunto. E eu começo minhas consultas preventivas com o paciente explicando isso para ele. Isso de cara se torna um diferencial. Olha só, de graça eu já ganho um diferencial perante o paciente porque nunca ninguém falou para ele. Eu simplesmente explico o que é doenças bacterianas e como ela comete o indivíduo e o que é doenças não bacterianas. Quando eu vou falar desses dois assuntos, eu divido esses dois assuntos, de tão grande que é os assuntos. Então, geralmente, quando eu faço a prevenção, quando eu faço a profilaxia, eu passo uma orientação de higiene bucal, dou uma aulinha para o paciente, literalmente uma aulinha, coisa que muitas vezes, na maioria das vezes, nunca fizeram para ele. Então ele já fica super encantado por sentir esse cuidado que eu tenho com ele, entendeu? E dali eu transcorro sobre todos os problemas que a placa bacteriana, que a bactéria no geral pode causar. Assim como depois eu marco uma consulta para falar de CEPB, e aí piorou, porque aí sim que ele nunca ouviu falar de envelhecimento precoce. Muitas vezes eu atendo dentista que nunca ouviu falar de envelhecimento precoce bucal e como isso é cometido. E é cometido por múltiplos fatores. Se eu for falar um pouquinho, se eu for discorrer um pouquinho sobre esse assunto aqui, a gente vai... É um podcast só sobre esses dois assuntos. Mas é muito interessante porque é muito valioso. É aí que eu queria chegar. E existe muito valor dentro dessa orientação, dentro dessas informações. Porque a partir daí, quando o paciente ele entende, ele começa a falar sua língua. Porque o paciente é inteligente, cara. É diferente do que os profissionais imaginam. Não vou falar sobre isso porque ele não vai nem entender. Não, ele não entende porque você não explica. De que forma que você vai comunicar? Qual é a forma da sua comunicação? Sua forma de comunicação é uma forma de comunicação para leigo. Existe uma técnica para conversar com o leigo, existe uma técnica para conversar com o profissional. Então converse de maneira fácil, de maneira muito explicativa, para que ele realmente entenda. Aí vai acontecer uma comunicação, porque comunicação acontece quando eu falo e você entende. Se eu falar e ele está lá boiando e está falando, querendo falar palavras difíceis, técnicas para poder se mostrar, o tiro sai pela culatra. É um tiro no pé, porque o paciente não vai entender nada. E a partir desse momento, quando o paciente ele está educado e consciente, aí que é o ponto. Educação e conscientização. Com certeza, se você fizer um trabalho técnico muito bem feito, esse trabalho tende a perdurar por muitos e muitos anos. Aí que está o ponto. Então não é apenas também educar e conscientizar. E o trabalho mais ou menos. Não. E nem muito menos o trabalho bem feito e não ter educação e conscientização. É um conjunto. Então eu educo meus pacientes, eu conscientizo eles, eu vou para a operatória propriamente dita, não interessa qual é a operatória, se é uma cirurgia, se é uma reabilitação, se é laminados, não importa. Mas o meu paciente está preparado para receber aquele tipo de trabalho. Então a tendência é esse trabalho ter uma grande longevidade. E é muito natural isso acontecer. Mário, você tem isso na prática?
Na prática, eu te provo isso. Isso é minha vivência. Já está validado esse sistema. Está validado há 20 anos, ou mais. Mais de 20 anos que eu pratico isso. Isso acontece. E isso, sim, eu julgo trabalho de sucesso. É quando eu reabilito e, de repente, o trabalho dura 15, 20 anos, por enquanto, né? Porque eu sou novo ainda, né? Você é novo. Então, eu quero que dure muito mais, pô. Alguns trabalhos você refaz, existe retrabalho? Óbvio. Esse dia eu fiz um retrabalho de um advogado que ele queria por estética. Porque na época nós fizemos, há 15 anos atrás, o padrão de estética era outro e a cor do dente dele era outro. Certo? A cor do dente do cara é um A2, por exemplo. Então, assim, na época era claro. Na época era um dente bem bonito. Hoje A2 virou amarelo. Você vê o padrão como que muda? Então, por quê? Porque o cara compara com o bleach. Compara com o BL1 do colega dele. É óbvio que o A2 ou o A1 vai ficar amarelo. Mas nós temos todo um joguinho de cintura para mostrar para ele o que é estético, né, e o que é bizarrice. Então, assim, isso eu pondero muito com o paciente. Então, existe retrabalho. Na maioria das vezes, por questões estéticas, principalmente de cor. A rejuvenescer, para mudar, mas são poucos. Porque a maioria está funcionando muito bem. Então, por que vai trocar? Mas por que funciona tão bem? Porque foi muito bem feito e tem um acompanhamento a longo prazo. Eu nunca fiz um paciente e perdi contato com o paciente. Nós temos um sistema na clínica de retornos, recorrência violento. É uma coisa muito apertada. Porque eu digo lá para todo mundo, né, e já virou uma regra, que é o coração da clínica. O coração da clínica é a recorrência. São os retornos. Hoje, se meu consultório fechar e tiver só esses pacientes que estão lá dentro, meu consultório roda. Por que roda? Não preciso. Eu vejo que os profissionais, eles gastam muita energia, Charles, com captação. Mas eles não têm a mesma energia para retenção. A captação, a retenção é tão importante quanto a captação. Eu vejo que o foco da grande maioria é na captação. Desde uma rede social até contratações de agências, né, todo só o movimento de todo o time é para captação. Mas eu não vejo movimento ou pouquíssimo movimento para retenção. E a retenção é muito importante porque o paciente já está ali dentro. Já houve uma venda. Só precisa acontecer a recorrência. Fidelizar o cliente. Só né? isso. Está muito mais fácil do que puxar o cliente de fora. E o seu próprio sistema da sua clínica, ele já peneira os seus clientes. Então não está qualquer um. Quem está ali com você não é qualquer paciente. É um paciente especial. Porque aquele que não é especial já foi descartado por si só. Água e óleo não se mistura. Ele bate lá, ele vê que não é para ele. Ele já sai fora. A seleção é natural. Então quem está ali é importante. E os profissionais não enxergam dessa forma. Está vendo como que é a mentalidade? A mentalidade está a todo momento no processo da nossa profissão. Então é muito importante frisar isso várias vezes para que o colega, o acadêmico, o recém-formado, ou até mesmo os mais experientes, porque eu vejo muitos profissionais experientes, inclusive mais velhos do que eu, de profissão, errando até hoje. Há pouco eu estava dizendo também que os mais experientes também têm os seus erros de mentalidade. Porque não consegue, não aceita mudar a odontologia que mudou. Então a odontologia mudou sim, mudou bastante. Você pode sim aproveitar a sua experiência de todo esse tempo, de 30, 40 anos de profissão. Mas agora você precisa se adequar ao mercado. Senão você é uma carta fora do baralho. Por isso que muitos estão por aí, infelizmente, sofrendo grandes dificuldades. E por isso você vê grandes jovens se destacando. Você entendeu? É quem entendeu o jogo. É um jogo, cara. Você tem que saber interpretar. Qual é o jogo? Você tem que jogar de maneira honesta, de maneira ética, entendeu? Amigável, sem problema. Tem para todo mundo, mas tem que saber jogar. Entendeu? É assim que eu penso. Show, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Você acha que é possível um trabalho não saudável, por exemplo, as facetas, enfim, com excesso, né? Com o paciente assim, mantendo aquele acompanhamento assíduo, é possível ele ter saúde e longevidade? Olha, essa aí é uma pergunta muito legal e assim, é uma pergunta polêmica, né? Olha que eu vou responder. Mas é possível sim. Eu te respondo com todas as letras. Vou te explicar agora o porquê que eu acho possível. Eu pratico uma odontologia muito individualizada, muito personalizada. Isso vai desde uma prevenção,
tá? Até grandes reabilitações, que é a minha área também. Então, por esse motivo, tem muitos pacientes que fazem limpezas periódicas de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Eu sou contra aquela filosofia, aquela ideia do passado que muitos pregam até hoje. Prevenção, profilaxia, o retorno é de 6 meses. Eu te pergunto, onde está escrito isso? Por que é de 6 meses? Nunca ninguém me explicou o porquê. Sabe por que não é? Porque o dentista mais antigo falou do antigo, mas foi falando, e os mais novos repetem a mesma coisa. Não tem na literatura que tem que ser em 6 meses. A prevenção, a profilaxia, ela tem que ser personalizada. Ela tem que ser individualizada. Às vezes você tem que voltar de 3 meses. De repente sua esposa tem que voltar de 4 em 4, 5 em 5. E quem vai ditar essa regra é o profissional. O profissional é o profissional mais apto, que detém o conhecimento de falar, olha, dentro desse tempo a gente acredita que você vai manter saúde. Certo? Ok. Tem pacientes que vêm de mês em mês. Aí eu pergunto para você, qual é o problema nisso? Choca um pouco alguns profissionais que nunca escutaram isso. Mas eu te digo, vamos um pouquinho fora da odontologia. Salão de beleza. De quanto tempo a mulher vai fazer manutenção? Vai depilar, fazer unha? Só perguntar ali, ó. Praticamente toda semana ela vai fazer manutenção, correto? O cara vai na academia. De quanto tempo ele vai na academia? De mês em mês? 2 meses? 3? Não, todos os dias. Manutenção física. De quanto tempo ele vai no fazer o check-up dele? Enfim, tudo tem que ter manutenção. E as manutenções são o curto espaço de tempo é muito menor. O homem vai fazer uma barba, estou olhando você de barba, o homem vai fazer uma barba. Você faz de 3 meses? Dia sim, dia não. Exatamente, tem que estar parando a barba para ficar uma barba legal. Entendeu? Corta cabelo uma vez por mês. Enfim, por que a limpeza, que é boca, que é o lugar mais contaminado do corpo, ou um dos mais contaminados, eu acho que é o segundo lugar mais contaminado do corpo. Ele só perde para o intestino. O lugar mais contaminado, a maior via de acesso que nós temos no meio externo, ele tem que ser limpo de 6 meses. Eu queria que alguém me respondesse. Não tem que ser limpo de 6 meses. Ele tem que ser limpo de acordo com aquele perfil daquele paciente. Se o paciente passa fio dental, escova interdental, ele escova direitinho, ele tem um cuidado melhor, óbvio que ele vai ter um espaço maior. Aquele cara que, de repente, ele fala para você que não vai passar fio dental, que ele não vai cuidar, que ele não quer, e ele tá lúcido falando isso. Doutor, eu sei que precisa, mas eu não vou fazer. Fala, a estratégia que tem é você fazer um intervalo menor. Então, esses pacientes, ou um fumante, de repente, entendeu? Eu começo a personalizar com espaço menor. Então, voltando na sua pergunta, não fugi dela não, tá? Só quis introduzir, só para você entender como eu penso. E quando o paciente tem um problema, é óbvio que nós temos que analisar qual é o problema, se é grave, se é um problema mais simples. Mas vamos colocar aqui que são poucos elementos com um degrau, por exemplo. Se esse cara realmente entender, se o profissional educar ele, conscientizar ele desse problema, se jogar limpo, jogar transparente, tá vendo esse problema aqui, ó? Tá vendo esse degrau? Isso aqui vai causar isso. O que você precisa fazer? Você precisa higienizar tantas vezes por dia, dar uma aula pro cara. Literalmente. E o cara ficar muito próximo a esse profissional, com consultas de curto espaço de tempo. Por exemplo, de mês a mês, tá? Faz um plano para ele, pô. Eu tenho um plano. O Charles quer fazer limpeza mensal, ele quer fazer 10 limpezas no ano, 12 limpezas no ano. Tem como? Óbvio. Fecha um pacote para ele. Vai ser bom para ele, bom para você, bom para todo mundo. Sabe aquela venda ganha-ganha, que todo mundo ganha? Bom para os dois lados. Só que ele tem que estar consciente. Se o paciente não tiver consciente, ele não vai entender nada, porque nunca ninguém falou isso para ele. Todos os dentistas que passaram por ele falou que era de 6 meses. Aí de repente vem você e fala de uma historinha, de um probleminha que ele tem e que você tem que fazer limpeza nele de mês em mês. E ele não vai entender. Então por isso que a introdução, toda essa preparação que você tem que passar para ele, esse conhecimento, é super importante para ele compreender. E aí você vai acompanhar o caso. Entendeu? Então casos mais leves, como por exemplo você citou um degrau, se você fizesse limpezas periódicas de mês a mês e o paciente também está muito bem concentrado, muito bem focado naquele problema que ele já entendeu qual é, a gente consegue uma longevidade nesse caso mesmo com problema. Obviamente, pessoal, isso aí nós abolimos, né? Nós somos super contra, somos radicais contra isso aí, contra a técnica, né? Desidatação, infiltração, cárie, enfim. Mas ele fez uma suposição, né? Que pode acontecer com algum colega e vai aqui um exemplo, né? Eu acho que tem que ter muito bom senso para você diagnosticar e saber quando usar
Isso quando não usar. Na maioria das vezes, quando você joga limpo com o paciente e mostra o problema que pode acontecer, na maioria das vezes o próprio paciente topa em fazer o retrabalho. Porque ele sabe que ele está correndo risco. Porque mesmo fazendo tudo isso aí, se ele tropeçar, vamos supor que ele não começa, ele passa a não ir nos retornos, ele passa a relaxar em casa, o que vai acontecer com ele? Com certeza ele vai ter problema de doença. Ele vai infiltrar, vai ter uma cárie, vai ter uma doença gengival, uma periodontite, enfim, ele vai ter problemas. Então, como ele já sabe disso, ele prefere fazer o retrabalho. Dificilmente eu tenho um paciente, eu acho que não me lembro, se eu tenho um paciente que eu controlo dessa forma que esse exemplo que você falou. Por quê? Porque quando eu explico as consequências, ele dá um passo para trás, falando, doutor, acho que é melhor fazer. Topa fazer na hora, né? Topa fazer na hora. Porque você mostra para ele, educa o paciente, entendeu? Hoje em dia, é o nosso maior problema, na verdade, como dentista, é não ser claro ao nosso paciente, né? É ser técnico demais, igual você havia falado. Eu, bem no comecinho, eu ainda estou no começo, mas bem no comecinho, eu era muito técnico e eu via que o meu paciente ficava boiando. E aí eu ficava pensando, pô, mas que jeito que eu vou explicar para ele entender? E aí foi quando eu fui tendo a consciência de que, pô, peraí, mas quando eu não era dentista, eu entendia isso, eu não sabia que o implante era o implante, eu sabia que o implante era um pino. Aí depois que vinha o dente, que era coroa e tal. Então, assim, eu fui mudando a minha forma de explicar para o paciente para que fosse mais entendível possível. Porque hoje, quando eu atendo os pacientes também, eu explico algumas situações para eles, eles tomam conhecimento disso e às vezes eles chegam lá, eu queria tratar esse dente. Eu falo, olha, mas esse dente não vai resolver seu problema. Né? Às vezes a gente tem que mexer num todo para resolver seu problema. E ele, mas ninguém nunca tinha me falado isso antes. Eu falo, então, mas você tem que ter alta de dentista nesse ponto, porque senão você vai ficar a vida inteira, arruma um dente, aí vai no outro dentista, arruma outro dente, vai em outro, arruma outro dente, e nunca resolve nada. Né? Assim é como eu penso, né? Que hoje você vai lá, poxa, você resolve todo o problema do paciente e mantém depois os acompanhamentos. Né? Infelizmente, o grande problema dos consultórios hoje, das clínicas, dos profissionais, chama-se comunicação. Eles não conseguem comunicar, porque eles acham que o trabalho operacional, o trabalho braçal ali, é o que vai render para ele. Então ele não pode perder tempo, ele pensa erroneamente esse pensamento. Porque isso vai causar grandes problemas e vai fazer ele perder muito, muito mais tempo. Você entende? Então, ótima comparação que você fez quando você não era dentista. Como é que eu entendia quando eu não era dentista? Eu não entendia, nós éramos leigos, entendeu? Não sabia nada, não sabia nem o que era coroa, não sabia nada, o básico, não sei o que é um pino, entendeu? Então eu precisava de alguém que comunicasse bem, me explicasse o beabá mesmo, o que é implante, é um parafuso oco de titânio, ele vai ser introduzido dentro do osso, vai acontecer um fenômeno de osseointegração, o ossinho vai, sabe assim? É conversar com o paciente, é você investir tempo, não falo nem perder tempo, viu? É investir tempo no seu paciente. Exatamente. Ali você fideliza. Porque ninguém nunca cuidou do paciente dessa forma. Então ele sente isso, fala, cara, nunca ninguém conversou comigo. Olha, esse cara conversa comigo. Olha, como se fosse uma grande coisa, né? É obrigação do profissional. A conversar, comunicar, mostrar o melhor caminho para o paciente, trocar ideia, dar oportunidade para o paciente, esclarecer suas dúvidas. Isso é comunicação, cara. Então, infelizmente, pela dinâmica hoje dos consultórios, eu vejo que há um grande equívoco na mente dos profissionais, onde eles acreditam que acelerar o processo, quanto mais atender, é melhor. Né? Então, assim, eles estão trabalhando muito, ganhando pouco. É a ilusão da agenda cheia, né? É a agenda cheia. Então, veja bem, eles trabalham muito, ganham pouco e tem muitos problemas. Olha esse cenário, cara. Como quem que não se frustra, desanimador. Então, imagina esse cenário aqui. Agora, eu vou mudar o cenário. Você trabalha pouco, trabalha menos, tá? Ganha muito, porque o seu ticket é totalmente diferente e minimiza muito os seus problemas. Praticamente zero. Cara, não é entusiasmante, cara? Perfeito. Pô, perfeito. Fala, cara, essa é a odontologia verdadeira. Você entendeu? Infelizmente, nem todos navegam nela. A maioria não navega nessa odontologia que eu tô falando. É porque hoje a gente tem também as pseudoclínicas, né? Infelizmente, que mudaram até o formato de marketing dela. Coloca um lustre na recepção, ainda é uma clínica popular, bota um orçamentista lá que na maioria das vezes é um recém-formado, que não entende porcaria nenhuma,
de reabilitar, de nada. E manda para um executor. E geralmente quem está executando tem muito mais experiência de quem está orçando. E o cara olha e fala, não, isso é impossível de fazer. Não tem como. E aí? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Faz na marra, né? Faz tudo errado. Esse é o problema. Cara, você falou de até recém-formado ou acadêmico, né? Tem muitas clínicas onde tem orçamentista que não é dentista, pô. Conheço várias. Que é advogado, outra administradora. O cara bate, senta na mesa, isso eu já ouvi falar, né? Que já passaram por lá. O cara dá um sorriso. Fala, dá um sorriso aí. Você precisa de 20 laminados. 24. Você 28. Assim que é o orçamento. E já vai para a linha de produção. Começa a linha de produção. Eu conheci um dos profissionais que estavam dentro de uma clínica, uma das maiores clínicas do Brasil hoje, onde mais produzia lente de contato. Um deles fez um curso uma vez e eu estava contando essa história. Ele falou, mas o cara que prepara sou eu. E ele... Que louco! Ele era um dos setores do sistema. Caraca. E ele contou pra gente como é que era o sistema. É bizarro. Uma coisa assim de assustar. E a produção, fora do comum. Você não viu nada igual. Literalmente como uma fábrica. Uma fábrica de lente de contato. Mas é desse tipo. Em escala. Infelizmente, né? Porque ali prejudica muita gente. Então, assim, infelizmente é totalmente o oposto do que a gente acredita, né? E a gente, é legal comentar sobre isso aí, o que é certo, o que é errado, porque é importante, porque os recém-formados, principalmente, e os acadêmicos vão escutar isso aí. Sim. Vão escutar essa história. Então já esteja preparado que você vai escutar, entendeu? E saiba diferenciar essas coisas. O que é odontologia verdadeira, né? E o que é bizarrice, o que é aventura aí. E assim, particularmente eu não vejo problema nenhum em você que é recém-formado e não é herdeiro, né? E quer começar a trabalhar e vai começar por uma clínica popular. Eu particularmente não vejo problema nenhum nisso, desde que você saiba onde você quer chegar. Eu comecei. Meu primeiro ano de formado, eu trabalhei em clínica popular. Meu primeiro ano de formado. Só que eu tinha uma mentalidade já nessa outra odontologia, então por isso eu não combinei com ninguém lá de dentro, entendeu? Porque eles tinham uma linha, eu era o único que tinha outra linha. Eu já queria fazer coisas diferentes dentro de uma clínica popular. Só que não rola. Então eu era muito pressionado, porque ali é volume. Enquanto o cara atendia 50, eu atendia 3, 4. Tá tudo errado. Não tinha condição de tocar dentro da linha de produção deles. Então, como não combinou, eu saí fora. Eu vi que eu que estava errado ali. Mas eu vejo que a clínica popular, às vezes, é interessante para o recém-formado, pegar a mão, né? Pegar a experiência, toda aquela parte, desde que ele seja sério e ético. Sim. Né? Não se deixa levar por essa odontologia. Uma passagem dessa forma, com a cabeça no lugar, por isso que a mentalidade é tão importante. O cara tem que ter cabeça firme, senão ele deixa se levar. Porque ele vê dinheiro muito fácil. Sim. Só que é fictício, você entende? Ali parece estar entrando, mas lá na frente você vai gastar o dobro. Por isso que muitas clínicas populares, elas fecham. Porque ao mesmo tempo que tem a ascensão grande de captação pelo preço, né? Preço muito baixo, então vai captar muita gente. Há muito trabalho, então trabalha-se muito, só que na hora de entregar os trabalhos, não consegue entregar. E quando entrega, não entrega a altura do que tem que ser entregado. E aí começa a descida. Nessa descida, a ladeira é grande. Por isso que aí os profissionais eles abandonam, né? Fecha a empresa e já monta outra ali na frente. Esse é o sistema. E às vezes o paciente chega lá com... Porque, poxa, é o sonho às vezes da pessoa poder sorrir, mastigar com qualidade. E é apresentado todo um teatro, né, para o paciente. Demais. E ele acredita nisso. E a partir do momento que ele compra aquela história, aquela ideia, é aí que começa o problema, né? Por exemplo, se o paciente vai fazer implante por uma prótese protocolo. Eu digo isso porque no começo eu atendi em uma clínica em específico, onde os pacientes que entraram na sala que eu estava atendendo, que falaram que não iam processar a clínica, eram os que eu iria iniciar o tratamento. Mas todos os outros, há mais de 2, 3 anos de espera. E aí, graças a Deus, eu atendi um dia lá só. Mas assim, eu não sei se o pessoal ficou muito feliz comigo, mas eu olhava os trabalhos prontos e eu falava, tá, mas por que não entregou ainda? Ah, não, prova, fala que não tá legal e remarca. E aí eu entregava de todo mundo, né? Falava,
vai ser feliz. Contra o sistema. Contra o sistema, né? Porque foi só um dia mesmo, então você embora. Liberei geral a prótese pra galera lá. Todo mundo saiu feliz, sorrindo. E eu falei, cara, isso é contra, particularmente é contra os meus princípios, sabe? Então, assim, nunca que ia dar certo. Porque, poxa, infelizmente as clínicas, eles não enxergam pessoas, eles estão vendo o número. É linha de produção. Igual você falou. Então, assim, não importa se aquela pessoa vai ficar 1, 2, 3 anos na espera. Importa fechar mais um implante e o boleto ali 24, 36 vezes comendo e só vai entregar quando acabar o boleto. Assim. Então, isso é uma loucura. Isso, e é mentalidade mesmo, porque eu quase já me deixei levar por isso. O medo de sair desse mundo e, poxa, não, eu sei que tem algo melhor lá fora, eu sei que eu posso entregar mais pro meu paciente, eu sei que ele merece um cuidado melhor, ele merece ser atendido com um material melhor, né? Só que quem está nesse ecossistema te pressiona de uma forma que você se vê sem saídas e você pensa que se você sair desse lugar, você não vai conseguir mais. Eu falo isso por experiência própria. Sensação ruim, né? Parece que você fica preso, né? É horrível. Você falava, cara, mas eu tenho isso aqui hoje, mas se eu sair, eu não vou conseguir. Lá fora tá difícil, tá saturado o mercado e não é isso. E o sistema faz você pensar dessa forma. Exatamente. Isso é muito ruim. É por isso que hoje, poxa, tem tantos profissionais, tem tantos dentistas. Ele falando, o seu cunhado, seu irmão? Cunhado dele é dentista, abandonou a profissão. Olha aí. Porque disse que estava saturado. Olha só. Hoje é TI numa empresa. Então, assim, imagina o que passa na cabeça da pessoa, o tanto de frustração que ela está tendo. Para ter coragem de largar, né? De largar um curso desse que você se dedicou ali anos e às vezes fez curso. Então, assim, é muito pesado. É um sistema pesado. Com certeza. Para sair dele, a pessoa tem que saber onde quer chegar mesmo. É mentalidade total. Por isso que a mentalidade é tão importante, você vê? Então, eu acho que as pessoas, os profissionais, eles precisam investir no desenvolvimento pessoal, precisam investir no desenvolvimento de mentalidade. Para aguentar tudo isso aí que está acontecendo, para eles conseguirem entender esse tipo de mercado. Porque se ele sair da odontologia e ele for para direito, ele vai entender que é saturado também. Mas então eu vou para medicina, vai estar saturado. Na cabeça dele vai estar tudo saturado. Você entende? Não é a profissão o problema. O problema é como ele está fazendo a profissão dele. O que ele acredita, qual que é realmente o objetivo dele. Você entende? Então qual é a quantidade de energia que você consegue depositar para você dentro da sua profissão? Tudo leva tempo, tem que ter paciência. Então, infelizmente, os jovens hoje estão tudo muito imediatista, até porque os sistemas hoje é tudo muito imediato, né, cara? Tudo online, é tudo muito rápido. Então, eles acreditam que a profissão também tem que ser dessa forma. E quando, de repente, em 2 anos, se não virou, não, vou mudar. Troca de profissão, porque o problema é na profissão. Então, e não é dessa forma. Ele vai se tornar um cara frustrado, porque ele vai para outra profissão, vai passar 2 anos, também não vai virar. Só se for por uma grande azar, né? Uma sorte, da sorte pro azar e de repente fazer virar. Pode acontecer, mas é muito raro acontecer. Realmente o que acontece é ele encontrar grandes desafios também nessa profissão e ele, como não tem, ou ele muda a mentalidade, como ele tem uma mentalidade medíocre, ele vai entender que a profissão também é problemática. Então ele muda de profissão de novo. Então por isso você vê caras aí, já passou por 3, 4, 5 profissões. Porque não se encontrou. Você entende? Porque ele acha que vai existir a bala de prata. E não existe a bala de prata. Sabe? Vou chegar num curso, vou chegar numa profissão e de repente eu vou acertar essa bala de prata e vou ficar milionário. Não vai acontecer. Isso aí é conto de fada. Isso é novela, né? Filmes. Então tem que ter a cabeça no lugar, tem que ser sério realmente e tem que investir tempo, se dedicar, ter muita disciplina, que eu acho que essas são as ferramentas do jogo. E se cercar de boas pessoas também, né? Exatamente. Eu acho que o relacionamento, para quem te circunda, realmente dá uma grande diferença. Eu acho que o seu ambiente molda você. Exatamente. Eu sempre falo isso aí. O ambiente é uma ferramenta muito poderosa. Então, se você tem gente boa do seu lado, a tendência é realmente você prosperar. E ao contrário, verdadeiro. Então, se de repente você tem muita gente do seu lado pessimista, frustrado, só reclama o dia inteiro, entendeu?
com certeza vai te contaminar. É fato, isso é óbvio. Tá? Então procure andar com pessoas boas, sempre pensar assim, ó, preciso andar com pessoas melhores do que eu. Se você sentar na mesa, e nessa mesa tem 5 pessoas, e você for o mais inteligente, sai da mesa. Porque essa mesa não é para você. Entendeu? E procura pessoas que estão acima de você, estão com mentalidade mais à frente que você, tem mais experiência que você. Isso tende a você investir nesse presente e colher grandes frutos no futuro. É uma coisa que o Silveira que fala, né? Antes ele era ateu, né? Agora, graças a Deus, ele mudou a mentalidade dele. Ele reconheceu que existe um Deus todo-poderoso, né? Mas ele sempre falava, é impossível o universo não conspirar com você. Porque se você está fazendo as coisas da maneira correta, com ética, sendo honesto, de maneira profissional, é muito difícil não dar certo. E eu provei disso. Eu concordo com ele. E assim, é maravilhoso, sabe? Porque as coisas elas vão acontecendo. Claro, existe tempo, demanda tempo. Exatamente. Você tem que ter resiliência, né? Sabe uma coisa que os profissionais não investem, cara? E é uma dica para todos aí, acho que tem que investir, até porque você é um promotor de saúde, investir em você. Você percebe que o cara quer vender saúde, mas ele mesmo não tem saúde. Por isso que eu sou tão a favor de academia, de esporte. Eu sou um ficcionado por esporte. Em especial academia. Por quê? Porque, até brinco, tem um tema lá que eu falo que na minha aula eu falo dentista atleta. Você percebe que o dentista atleta ele é um cara muito mais próspero? O cara que realmente está ligado ao esporte, ele é um cara mais feliz, ele é um cara mais disposto, ele é um cara que tem poucos problemas ou muito menos problemas do que aquele sedentário. Então ele sim, ele é otimista. Pô, é gostoso andar com um cara assim. Você entende? Um parceiro desse jeito. Agora, ao contrário, é verdadeiro, cara. O cara sedentário, o cara que não faz nada, ele é preguiçoso, o cara só pensa besteira, ele é pessimista, ele é negativo. É muito ruim. Então, assim, uma dica que eu dou, invista no seu corpo. Não só na parte mental, que nós estamos falando muito de mentalidade, mas também no físico. O físico é muito importante. Charles, você é reabilitador. Você imagina você ficar 5, 6 horas numa reabilitação. Você acha que a sua performance da primeira e segunda hora é a mesma da quinta e sexta hora, se você for um cara sedentário? Não. É literalmente como uma prova, cara. É literalmente como uma prova. O braço já dói, coluna dói. Nossa profissão, cara, infelizmente, ela é braçal. Ela exige muito do nosso corpo físico. E você vê aquela pessoa que não tem preparo nenhum, na primeira hora ela está atuando de um jeito. Na sexta hora de procedimento, a gente já está levando com as coxas, porque ele não aguenta. A pressão é muito grande. Eu tenho alguns amigos que eu incentivo, tento, né? Também já coloquei vários. Mas sempre que eu vejo que tem uma oportunidade, eu tento incentivar e dou esse exemplo para ele. E ele realmente confessa. Fala, realmente, tem razão. Minhas últimas horas do procedimento não são longe, são bem diferentes da primeira. A performance é bem diferente, é bem longe da primeira hora da última hora. Eu falo assim, ó, a minha última hora, pela minha preparação física, eu tenho mais de 25 anos que eu faço esporte, que eu estou dentro de uma academia. Minha performance da primeira hora é a mesma da sexta hora. Eu saio intacto. Se você me der outra reabilitação, eu faço. Meu corpo, eu não tenho uma dor, não tenho uma bursite, uma tendinite, uma lombalgia, nunca tive. Você acha que é sorte? Não é sorte. É preparação. Você entende? Raríssimas vezes você vai me encontrar na minha carreira, quantas vezes que eu fiquei doente. Então tudo isso aí é saúde, pô. É o que eu vendo. Então o que eu falo lá na consulta, o que eu discorro na hora da consulta é o que eu pratico. Tudo aquilo eu saio muito fora da odontologia. Na minha consulta, os pacientes até dão uma risada, olha assim sorrindo, falam, nossa, você é dentista, está falando de alimentação. Você é dentista, está falando de esporte. Tem tudo a ver. O estilo de vida do meu paciente hoje tem tudo a ver com a CEPB, com a síndrome do envelhecimento precoce. Como que eu não vou falar de esporte? Como que eu não vou falar de alimentação? De bebida ácida, ele não sabe nem o que é bebida ácida. Eu tenho que dar uma aula para ele disso aí. E se eu dou uma aula para ele e não pratico, como que fica a minha moral? Concorda? Então, eu vou falar de cigarro, no caso, né, de outras doenças bacterianas, por exemplo, eu vou falar de cigarro, mas de repente eu fumo. Desculpa quem fuma, mas já pensa em parar de fumar. Eu estou falando a realidade. E agora tem o vape, né? Essa é pior ainda. É bem pior. Essa é uma realidade. Os pacientes estão olhando para você com outros olhos. E quando você discorre sobre esses assuntos, você se torna diferente. E é fundamental como você vai curar uma doença, uma lesão não cariosa, sem falar do estilo de vida dele. Me conta. Impossível. Ah, não, eu vou lá restaurar. Você acha que só restaurar vai adiantar? É tapa-buraco. Não, você tem que ir na causa.
E a etiologia é multifatorial. E aí, como que você vai fazer? Por isso você tem que entender todos os assuntos. Você tem que entender de alimentação, você tem que entender de estilo de vida, você tem que entender de sono, odontologia do esporte, tem que entender de saliva. Recentemente fiz um curso de saliva. Tem que entender. O dentista é o profissional que mais trabalha na saliva e é o que menos conhece saliva. Pode perguntar aí, faz um teste. Pergunta para os profissionais, vê se eles entendem sobre saliva. Faz 3 perguntinhas básicas para ele. Você vai ver que não entende. E é o cara que mais trabalha em saliva. Você entendeu? Então tem muita área, cara, dentro da odontologia pouco explorada. E as pessoas insistem em ir para aquelas áreas saturadas. Tem tanta área que estão começando odontologia de esporte, cara. Olha esse nicho. Pouquíssimas pessoas, você conta no dedo quem faz odontologia de esporte em Cuiabá, em Mato Grosso. Conta no dedo. Você tem pessoas como eu, como profissional como eu. Eu falo sobre odontologia de esporte, mas eu não sou especialista em odontologia de esporte. Tem muitos profissionais que nem sabem que isso é especialidade. Pode perguntar. Nem sabe que a odontologia do esporte é especialidade. Tanto que desconhece, entende? Olha o tanto de área que eu falei, que dá para explorar, para vocês serem informados. Olha o tanto de oportunidade. Então, tem que abrir os olhos, tem que pensar fora da caixa, tem que realmente quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas é isso, é pensar fora da caixa. Se você não pensar dessa forma, você vai ser mais um no mercado. Por isso que ele vai entender que o mercado está saturado. Você entende? Então, o mercado não está saturado. Depende do profissional. Se o profissional realmente se diferenciar, se ele se preparar, não vai estar saturado. Pode abrir um monte de curso. Infelizmente está acontecendo isso. Está abrindo demais. Virou um comércio, na verdade. Na nossa época não era assim. Tinha boas faculdades responsáveis e hoje, infelizmente, não é dessa forma que a gente vê. Né? Hoje está abrindo muitas faculdades. Mas tudo bem, vamos pensar em nós. Vamos pensar em nós, vamos pensar em quem está nos assistindo. Qual é a dica que eu posso dar? Abre o olho. Tem muitas oportunidades para você. Por isso que eu disse, para iniciar a nossa conversa, a odontologia é incrível. E a odontologia está na melhor fase dela. Pode acreditar. Só depende de você. Como você vai fazer essa odontologia? E como você acredita na odontologia? O quanto você acredita na odontologia é realmente o que a odontologia vai trazer para você. Se de repente você não acredita na odontologia, ela não vai te trazer coisa boa. É por essa linha que tem que pensar. Não, em relação à academia, é verdade mesmo, porque eu fui no mesmo médico dele, Murilo de Paula, e ele falou que te conhecia. Acabei de atender ele. O meu último paciente foi ele. Ele falou que ele te conhecia desde antes da odontologia, se eu não me engano. Antes. Era parceiro de academia. Médico. Excelente médico. Eu fui lá para ele dar um jeito aqui na carcaça. Muito bom. Cara, é muito bom. Olha só que dica legal. Às vezes o cara tá assistindo e fala assim, mas como que eu começo? Procura um médico do esporte. Exemplo, Murilo de Paula. É o segundo médico do esporte assim, habilitado com a medicina do esporte de Mato Grosso. Então, assim, procure um profissional. Ah, mas ele não é especialista. Procure um profissional capacitado. Tem vários capacitados. Mas pode poder te orientar. Procure o seu médico. Procure um instrutor ou um personal, se possível. Procure uma boa academia e comece a se exercitar. Você vai ver o quão diferente vai ficar a sua profissão. O quanto diferente você vai acordar para ir para a sua profissão. Não é só odontologia, para todas as profissões. O quanto de entusiasmo, cara. O quanto de paixão, o quanto de energia que você vai ter dentro da sua profissão. Muda radical a sua performance e seus resultados. Que maravilha, hein, galera? Puxa vida, que aula. É uma aula e tanto, hein? Meu Legal. Deus do céu. Bom, a gente tá chegando próximo do fim. Já? Infelizmente. Caramba, cara. Infelizmente, Nossa, voou. Agora que eu ia começar a falar de prevenção. Aí, né? Temos que marcar mais um depois desse. Vamos marcar mais Mas, deixa seu like, compartilha esse vídeo, manda pra todo mundo, galera. Isso aqui é essencial, é importantíssimo. Você que é recém-formado, você que é acadêmico, que ainda tá perdido, né? É normal, às vezes, aí, o pessoal que tá na faculdade ficar meio perdido, não saber como que vai ser o mercado aqui fora. Isso aqui, esse podcast, essa aula aqui de hoje, é o que você precisa para colocar os pingos nos is, colocar a cabeça no lugar e seguir no caminho que você quer, no caminho que você deseja. Então, é extremamente importante. Eu acho que muito mais do que odontologia é você ser o melhor ser humano. Então, para você ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa. Então você tem que se preparar. Você tem que desenvolver pessoalmente. Então por isso que fala desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade. Justamente para você ser um excelente profissional. Não tem como você ser um profissional exímio, excelente, trabalhar em excelência sendo uma pessoa ruim.
Então, assim, sabe, você tem que ter Deus ou alguma crença, né, na sua vida. No meu caso, eu acredito em Deus. Então, para mim, é minha base principal. Segundo é minha saúde, que eu sempre cuido da minha saúde. Eu acho que é o bem mais precioso que eu tenho, porque sem saúde eu não cuido nem da minha família. Terceiro é minha família. A família para mim é sagrada. Minha base é minha família. Então, eu acho que a pessoa tem que ter suas bases, seus pilares. Em quarto, vem meu trabalho. Mas, na verdade, é tudo meio que um só, sabe? Você respira e vive aquilo todos os dias. Basicamente, isso é minha vida. Eu resumi minha vida para você em 4 pilares. Você entende? E eu acho que as pessoas, elas estão precisando de pilares. Estão precisando de crenças, cara. Estão muito afastadas de Jesus. Eu acho que Deus pode transformar a vida do profissional e ele está deixando em segundo plano. Está preocupado com a técnica. Só. É muito raso, né, cara? O cara preocupa só com a técnica. Muito então, superficial, assim, né? Muito superficial. Então, preocupe com muito mais que odontologia. Eu quero deixar só uma mensagem final. Eu já ia te pedir essa mensagem. Eu ia te pedindo, por favor. Já uma mensagem que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, nosso filósofo, né, cara, nosso pensador. Eu sou um fã dele. E ele diz assim, cara, faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é uma reflexão muito importante. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Reflete sobre isso aí. Essa reflexão fica, porque é uma justificativa que muitos têm, né? Ah, mas eu não estou preparado ainda, mas eu não tenho tal coisa. Ah, mas ele tem tal coisa, eu não tenho. Não, você tem que fazer o seu melhor. Só isso. E continuar. A constância vai ser a sua salvação. Continua. Não para, não pode desistir. Você vai ver que você vai chegar lá, dentro desses princípios. Tá bom? Show demais. Legal. Fala seu Instagram pra galera aí. É Dr. Mário Santana. Dr. Mário Santana, vai me encontrar lá. Segue aí, galera. Gente, muito obrigado vocês que nos acompanharam aqui até essa hora. Eu tenho certeza que todo esse bate-papo aqui é algo para explodir a sua mente, para trazer clareza em muitas coisas, para agregar. Mais uma vez, se inscreva nesse canal. O objetivo de tudo isso aqui é agregar para a nossa profissão. Então, muito obrigado mesmo vocês que ficaram até aqui. Valeu e até o próximo episódio, hein, galera? Quarta-feira que vem, fica ligado aqui, ativa esse sininho aí e manda para todo mundo se inscrever para ficar acompanhando, beleza? Valeu, galera, grande abraço. Obrigado a todos pela presença que nos escutou até agora e obrigado também pela oportunidade. Isso é muito rico, isso tem muito mérito da sua parte e coragem para realmente fazer a diferença na odontologia e agregar tanto, com tanta informação, boas informações para todos. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado falando pela odontologia e com certeza vamos encontrar outras vezes. Valeu. Um abraço. Abraço, gente. Show. Show demais, Marinho. Valeu.